Chamo a minha, Tá, você? Tá bem? Vamos lá. Só em você. Olá, boa tarde para você que acompanha mais uma edição do nosso painel regional, né? Você com a gente de segunda a sexta, você sabe, sempre a partir da 1h30 da tarde, programa que tem reprise às 7h30 da noite, durante o horário eleitoral de segundo turno da eleição presidencial. Depois voltamos para a reprise no horário habitual, 20 horas, 8 da noite. E nos finais de semana, você sabe também, sempre tem uma edição do painel regional. Aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde, 17 horas. Debates importantes, personalidades da região e do Brasil, aprofundando aí os temas que você está acostumado, né? Temas que são importantes, que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, sempre os assuntos de nível nacional também em discussão aqui no painel regional. Eu começo anunciando aqui os nossos convidados nesta edição. Prazer recebendo o consultor imobiliário César Antelo e ao lado do César, o vereador Igor Martins, do PSB. Prazer recebê-lo, o César, né? E já aqui ao meu lado direito, a gente anuncia também a presença sempre importante, companheiro, advogado e comentarista nosso, né? O nosso Sidney Costa. Bom, lembrando sempre que você participa conosco, né? O telefone nesta edição não é possível, porque nós estamos com o programa gravado, e eu lembro para você também, não é, que pelas redes sociais você tem sempre à sua disposição o facebook.com/painel regional para poder interagir com a gente. O programa encerrado vai sempre para o YouTube, você revê os trechos mais interessantes, ou o programa por inteiro, se você assim preferir. Eu dou o meu boa tarde aqui ao César Antelo e ao Igor Martins aqui na sequência. Tudo bem, César? É um prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Igor. Prazer estar aqui no painel regional. E, naturalmente, vamos debater muito a questão não só do mercado imobiliário, mas também a questão da sociedade, da evolução da sociedade dentro do mercado imobiliário, que nós estamos precisando conversar um pouquinho, viu, Edgar? A coisa está feia. Igor Martins, vereador Igor, do PSB aqui de Santos, mais uma vez conosco, também para acrescentar o tempero político em toda essa discussão, já que vivemos um momento importante na democracia. Não é isso, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos da mesa, aos seus telespectadores. Realmente temos um momento aí de impasse, um momento meio, digamos, conturbado dessa política, mas eu acho que aos poucos vão se dissipando as nuvens, vão clareando os objetivos, as personagens vão se definindo e as coisas caminham para um esclarecimento e um final, oxalá, feliz para todo o Brasil. Perfeito. Sidney Costa, mais uma vez com a gente também. Olá, Sidney, tudo bem? Olá, Boturão, telespectadores. Olha, Boturão, um prazer renovado estar aqui na bancada. É a mais ruidosa dos programas de TV da região, com esse companheiro, o César Antelo, que foi a escala mais bem sucedida do programa, em cima da hora lá na Rádio Terra. Ele que tem um vislumbre sobre o problema dos imóveis na região e muito mais, escreve como ninguém. Além da repercussão que ele fazia lá no programa, por áudio, ele nos ajudou nas páginas do Facebook, com seus textos sobre o mercado imobiliário, com certeza isso vai renovar. Agora, também é uma honra estar com o senhor, professor Igor, que representa hoje aqui na bancada essa que ficou famosa como a terceira via política desse país. Esperamos que o senhor nos dê mais noções disso e estamos contentes de poder fazer um programa bem diferente hoje. Você vai até anunciar qual é a diferença, mas bem diferente hoje. Muito bem. Com a gente aqui também, participando conosco, mais uma vez a nossa Ione Furukawa, companheira jornalista e sempre antenada, ligada aí no que a gente vem com as participações importantes, né, pelas redes sociais, né, e também com as matérias importantes que a gente repassa aí ao telespectador nas edições do painel regional. Boa tarde, tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Edgar, boa tarde, convidados. É isso aí, hoje, no programa de hoje, temos mais uma matéria do Repórter Cidadão. Ele vai falar sobre uma feira, né, um congresso que teve sobre manutenção e gestão de ativos no Mendes Convention Center. Além de perguntas dos nossos internautas e da nossa produção também sobre o assunto de hoje, né, que é o mercado imobiliário na região. Perfeito, muito bem. Na sequência do programa, então, a Ione volta aí com o que a gente tem de importante aí, que foi preparado pela nossa produção, e com esse VT do Repórter Cidadão, que envolve um evento importante que aconteceu lá no Mendes Convention Center, um evento ligado aí
na área de manutenção, gestão, é isso, né, Ione? Exatamente. Tá legal. Daqui a pouquinho a Ione então volta conosco com essas informações importantes e o VT para você acompanhar e para a equipe toda aqui poder participar e comentar também, né? Bom, a gente discute e debate o mercado imobiliário, figura aqui de grande destaque nessa área, um especialista sempre, o César Antelo, e a impressão que a gente tem, o que todo mundo fala, o mercado deu uma segurada, né? A economia está num momento complicado, vivemos aí um momento político indefinido ainda com a eleição presidencial. E é isso mesmo, César? Aí um certo pessimismo exagerado com relação a essa questão? Não tem pessimismo nenhum. O que tem é fato. E os fatos estão aí, à mostra para todos. O que acontece, Edgar, e eu volto a insistir, é uma tese muito particular minha, o Brasil não tem crescimento com aumento de renda. O Brasil tem crescimento com aumento de crédito. E o aumento de crédito está no limite da capacidade da adimplência. O que está acontecendo é o aumento de inadimplência, de maneira geral, em condomínios. As próprias prefeituras têm sofrido muito com a inadimplência dos IPTUs. A prestação da casa própria está subindo muito mais do que o salário das pessoas, do que a renda das pessoas, não necessariamente o salário. Veja, é pífio o crescimento nosso. O que tem acontecido nesses últimos anos parece surreal. Você vê, e quem é só fazer uma analogia mais tranquila. Quem está ganhando com tudo isso é banqueiro. O sistema financeiro está emprestando, tem muito dinheiro adormecido nos bancos. Agora, o custo do dinheiro é muito alto, os juros estão absurdos. E nós não estamos tendo condições de aumento de renda. O país está caminhando, estamos numa recessão técnica, 0,5% de crescimento. É lamentável, para não dizer vergonhoso. Então, nós estamos passando uma situação muito difícil, que não vejo saída num curto prazo. E o curto prazo para o mercado imobiliário não é nada menos do que os próximos 2 anos. Eu acredito que nós vamos ainda continuar vivendo, dependendo, claro, do resultado das eleições, porque senão a coisa acho que ainda vai piorar um pouquinho mais ainda, viu, Edgar? Muito bem, meu caro vereador Igor, vereador do PSB de Santos, também antenado aí com as questões da cidade, com as questões da região, acompanha também todo esse movimento no mercado imobiliário aí. Fica à vontade para debater e discutir esse tema que é importante para todos nós, não é, vereador? Claro, e eu vou na linha do César, que é mais ou menos essa oferta de crédito, essa irrealidade criada de uns 5 anos para cá, que superaqueceu o mercado, acabou sendo um indutor de uma irrealidade de preços do metro quadrado subindo muito além do seu custo, lucros exorbitantes puxados por essa oferta de crédito. Só que, muito bem colocado pelo colega, o endividamento chegou no limite. A classe média alta, que acabava sendo um dos grandes motes do mercado imobiliário, esgotou, né, seu poder de endividamento, sua capacidade de contrair mais empréstimos. Os banqueiros, por sua vez, não dão trégua. A política econômica brasileira ela é confusa, ela é um tanto quanto prepotente, ela não olha para o país como um todo, não há reforma industrial, não há reforma em outros setores que não sejam agronegócio ou commodity. Então o país ainda vive um sistema colonial, exportando matéria-prima, vendendo praticamente itens primários, e o país vive a reboque do mercado externo. Então eu acredito que com a definição de quem será o novo presidente, e que esse novo presidente pense o Brasil com suas realidades próprias, com suas características próprias, poderá definir uma espécie de política industrial, política de taxa de juros mais condizente com a gente, menos banqueiro e mais brasileiro, para que a gente possa ter não só o setor imobiliário, mas o setor de serviços, que também é muito sensível a essa pequena recessão. Muito bem falou, 0,5% de crescimento, isso é ridículo. O Brasil está perdendo para a Rússia, mas a Rússia está numa guerra.
A Rússia vive problemas internacionais. A Rússia tem uma realidade bem diferente da gente. Para todos os outros membros do BRICS, nós somos ridículos. O crescimento nosso nos últimos 4 anos, acho que não dá 1 ano de crescimento da China. E da Colômbia. A Colômbia cresce a 5,5%, 6% ao ano, não é, Sidney? Exatamente. E não está longe de ser BRIC, de ser uma das principais economias do planeta, como é a economia brasileira. Isso é um drama aí que está sendo debatido aí neste segundo turno, né? E a gente realmente precisa ficar atento para saber que saída vamos ter para 2015. Bom, questão do mercado imobiliário, essa questão, dois assuntos importantes colocados aí pelos comentários importantes do César e complementados pelo Igor. Quero ouvir o Sidney também, sempre figura antenada com esse tipo de situação, com os problemas todos que a gente tem aí. Pois é, o nobre vereador botou na mesa a Rússia e veio de lá essa semana na Folha de São Paulo o economista Arturo Tonzi, que falou, a frase acabou sendo emoldurada lá online na Folha. O mundo não está tão ruim, mas o Brasil vive uma crise. Isso faz a gente pensar, o nobre vereador, o senhor que hoje aqui na bancada representa essa discussão econômica que o PSB levou para as urnas agora no primeiro turno, até com gente expoente do mundo econômico, do cenário econômico, que é o Eduardo Gianetti, foi um dos proponentes do programa de governo do PSB, e surgiu a frase recessão técnica nesse momento, em que aumenta o superávit primário, a despesa que a União tem com seus próprios gastos, e não é o que vem das outras economias mundiais. Este cenário indica que há um erro no projeto de governo do PT. Finalmente tem que se assumir que houve um erro, porque até então era um projeto vencedor, embora herdou do Fernando Henrique, o Plano Real, etc. Mas finalmente vão ter que botar a mão à palmatória o projeto econômico que está errado do PT. Olha, errado é uma palavra muito forte, mas ele foi um tanto quanto arrogante. Ele não foi capaz de perceber as nuances pelas quais o país passava. Eles apostaram muito num mercado interno, enquanto o mercado externo, 2008 e 2009 em diante, vivia uma crise muito forte. Então eu acredito que faltou um pouco de sensibilidade à equipe econômica, né? O Manteiga deveria ter sido um pouco mais humilde e até falado... Está demitido já. Está demitido. Se reeleger, já falou. Mas ele mesmo, Celeste, já está antecipando-se, né, para que não seja, né, constrangedora a sua saída, querendo dizer que vai abandonar o barco. Mas ele deveria, ou deverá deixar uma herança ruim, né, porque embora os juros não sejam tão altos quanto na época do Fernando Henrique, o déficit público é enorme. O gasto do Estado com essa política assistencialista, ele é muito grande. Ela tem lá a sua justiça social, ela tem o seu caráter social interessante, só que ela tem que ser aprimorada 5 anos atrás, para que não gerasse um grupo de dependentes, para que não gerasse um ônus para o Estado muito forte. Então eu acredito que essa política econômica ela vai ter que ser revista até caso a Dilma se reeleja, para o bem do PT no futuro, para o bem desse projeto que eles têm, que até hoje eu não entendo qual é que é esse projeto, se é projeto de governo, se é projeto de poder. Em síntese, eu acredito que, sendo o PT, vai ter que rever na marra, e sendo o Aécio, vai rever mesmo. Né? Vai voltar com aquelas diretrizes mais rígidas, e como bem falou meu colega aqui do lado, mais 1 ou 2 anos aí de uma maré turbulenta. Você pensa assim também, César? Como é que você vê essa eu penso assim, pelo Sidney aqui? Eu penso assim e acrescentaria só a minha ótica pessoal sobre o quadro que nós estamos vivendo hoje no país. Ela passa por um erro de avaliação dos governantes atuais, do Partido dos Trabalhadores, que para mim eles fizeram um projeto sim de poder e não um projeto de governo. E nesse projeto de poder eles visualizaram exatamente somente o poder para eles. Para ter o poder, eles criaram hipocritamente uma situação de dar condições para que o pobre possa ascender da classe E, F, para a classe C, D, ou até classe C mais alta, justo. Não sou contrário, pelo contrário, sou muito a favor disso, mas não em detrimento do que sustenta
toda a economia nacional, que é quem paga os impostos, que é a classe média. E a hora que eles deixaram a classe média de lado e começaram a extorquir, a criar condições de cada vez mais apertarem o jogo econômico em favor dos banqueiros, a classe média se endividou de tal maneira que não vejo para onde ela vai sair hoje sem aumento de renda. E essa situação vai levar o país a um colapso econômico em pouco tempo. Já está levando. Tanto é verdade que o grande problema de ambos os candidatos, o que está no poder e o que pleiteia ganhar as eleições, é o ano que vem. Porque a coisa está feia. Sem contar os escândalos de corrupção e jogar dinheiro público como jogaram na Copa do Mundo, nas construções de estradas, disso, fizeram propaganda para asfaltar a ponte aérea, ligar uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Quer dizer, sabe, gente, é tirar sarro da população. Eu não via isso, viu? Asfaltar a ponte aérea é uma piada antiga, né? Há muito tempo que eu não via isso, viu? Posso intervir, e indo na mesma linha de raciocínio, tem um agravante. Essa inflação que eles dizem que não existe, mas acho que eles nunca foram ao mercado na vida. Se um dia forem, vão perceber que ela existe, ela é muito preocupante. Se eles quiserem baixar a meta, controlar a inflação ou contê-la por para baixo, eles acabam comprometendo o nível de emprego. Porque eles vão ter que controlar os gastos do Estado, vão ter que diminuir investimento público. Isso gera uma pequena ou média onda de desemprego, prejudicando ainda mais o nível de renda de consumo. E olha, professor... Então, desculpa, imagina, é só um ciclo que tem que tomar muito cuidado. Se quiser conter a inflação com essa metodologia que eles estão usando, eles vão comprometer o nível de emprego, o nível de renda, e outros setores vão acabar sendo prejudicados. Antes da gente fechar o bloco aqui, a Ione Furukawa me informa que tem alguma informação, alguma pergunta importante aqui para os convidados. É isso, Ione? Você fica à vontade. É isso mesmo. A gente acabou de receber mais uma curtida na nossa página do Facebook, Painel Regional, e tem uma pergunta sobre o mercado imobiliário aqui na região. Por que o valor dos terrenos e imóveis aqui, principalmente em Santos, está tão alto ultimamente? Muito bem, o César vai responder, mas antes, se você quiser complementar o comentário, você pode ficar à vontade também. Eu só queria complementar o seguinte, a inflação, ela não deve haver para o governo federal, porque se eles tivessem, de fato, noção da inflação que existe no mundo real, a presidente não guardaria 130 e poucos mil reais em casa para ajudar a filha a viajar, colocaria no banco para proteger o dinheiro. Então, quer dizer, não é tudo tão estapafúrdio o que tem acontecido, e as notícias são dadas de forma clara e evidente, que nós paramos de pensar no que está acontecendo. Hoje todo mundo tem notícia, mas não assimila mais, não interpreta o que está acontecendo. Ninguém em sã consciência guarda 130 e poucos mil reais em casa. Muito bem, o Cedro vai responder a questão que foi feita aqui pela Ione, tá certo? Nós estamos quase travando aqui esse primeiro bloco do painel regional, né, Ione? Então, na volta, a Ione repete aqui a pergunta, tem a ver com o custo, o alto custo do metro quadrado aqui em Santos, enfim, né? E a gente vai deixar, então, para a sequência do painel regional, fazemos aqui o nosso primeiro intervalinho, né? E já a gente retorna com o painel regional. Em instantes. Estamos de volta, este é o segundo bloco do painel regional. A gente, nessa edição, muito prazer recebendo aqui à minha esquerda o César Antelo, consultor imobiliário, ao lado do César o vereador Igor Martins, do PSB. Aqui ao meu lado direito, o nosso sempre comentarista, né, o nosso Sidney Costa. E a gente conta também com a presença sempre importante, né? A Ione Furukawa, jornalista, trazendo sempre as mensagens, as curtidas, né, as redes sociais, os e-mails que chegam aqui para o programa e, claro, levantando assuntos importantes e anunciando também as matérias do Repórter Cidadão. O programa está gravado nessa edição, não dá para você participar via telefone, mas depois pelo YouTube, né, ou pelas redes sociais também, você revê os melhores trechos ou o programa por inteiro, como você está acostumado. Eu volto aqui com a Ione, né, para ela refazer então a pergunta que a produção havia preparado para o César e para a mesa debater com relação ao mercado imobiliário em Santos, né, Ione? Exatamente. A pergunta da produção é por que o valor do metro quadrado aqui em Santos e da região, né, que vem crescendo absurdamente, está tão caro? O metro quadrado, os imóveis, tudo que está crescendo. Bom, começa com o César, né, para essa resposta, especialista no assunto, né?
Na realidade, começa com a questão geográfica de Santos. Santos é uma ilha e não tem mais aonde crescer em termos de expansão, a não ser para o alto. E essa expansão para o alto, ela está intrinsecamente ligada ao custo da própria construção civil. Hoje, nós temos em Santos o segundo pior solo do mundo. O primeiro pior solo é na Cidade do México. O segundo pior solo é em Santos. Esse segundo pior solo, ele implica diretamente no altíssimo custo das fundações. Hoje, quando você compra um terreno, sem um estudo geológico, você corre o risco de ter uma fundação de 15, 16, 17 metros, mas pode bater a 48. E aí, o que vai de volume de concreto para cima, vai para baixo. Em termos de volume de concreto, a construção, o custo, é para colocar para baixo, para colocar para cima. Aí você alia a isso tudo a especulação imobiliária que está no país inteiro, você alia também a pouca oferta de terrenos ou de imóveis que possam ser demolidos para a construção, e alia também, naturalmente, embora pode ser uma imoralidade, mas é legítimo, a especulação do próprio dono do terreno, que quer cada vez mais caro, às vezes até surreal, baseado sabe lá Deus o quê e aonde, não tem razões técnicas para isso, e pede o quanto ele quer para construir. Você soma todos esses elementos que eu acabei de colocar, você vai vender para quem? Por isso que estamos numa situação de estoque imobiliário, de imóveis dos grandes construtores, dos pequenos construtores, dos médios construtores, muita coisa por vender. Tem aí uma faixa de uns 40% a 50% de imóveis nos empreendimentos novos a serem comercializados. É pelo custo. E ainda, a última pitada, a cereja do bolo, é o custo do dinheiro, os juros, que os banqueiros também não retroagem em nada. Aí fica difícil. Por isso que nós estamos vivendo um momento muito delicado em termos de futuro. É um conjunto de fatores que acabam influenciando diretamente no valor dos imóveis e dos terrenos, né? Não tenha dúvida. E aliado tudo isso ao mercado, que é oferta e procura. Você tem uma oferta menor cada vez menos, uma procura teoricamente seria maior, mas hoje você pode perceber que houve uma migração. Santos é uma cidade que está se elitizando. A migração está indo para os outros 8 municípios da Baixada Santista. Praia Grande, Cubatão vai ter shopping, Cubatão vai começar a desenvolver a área residencial também de uma maneira mais pujante, mais forte, porque os terrenos estão mais em conta. E tem uma série de outras situações que a gente pode ficar debatendo aqui 2 horas e meia. Eu vou deixar o Igor e o nosso Sidney à vontade também com esse tema, que é um tema empolgante também, né? Ele é meio intrigante até, porque essa especulação, ou pelo menos essa bolha, como alguns dizem, né, de aumento, ela começou, na minha visão, quase que do nada. E eu vou citar o meu exemplo. Eu comprei um apartamento no Gonzaga, e isso nós estamos em 2014, 2007. Eu paguei 120 mil, financiei 90. 4 anos antes, ele custava 50 mil. Ele já teve aumento. Hoje ele custa 550 mil. Quer dizer, eu às vezes fico pensando nessa escalada absurda, e aí eu vou pegar mais um aspecto dos bancos e da especulação. Porque o custo dessa construção, por mais que ele tenha encarecido, ele não encareceu na mesma proporção do aumento do preço final. As tecnologias também barateiam de alguma maneira essa construção. Então eu fico sempre pensando na questão dos juros, né, que é sempre um problema no país, e a questão de uma bolha realmente de especulação, aproveitando-se de um superaquecimento da economia no início do século XX. A passagem do governo Fernando Henrique para o Lula foi recessiva, mas o Lula retomou os ditames, as diretrizes do Plano Real, começou a se estabilizar de novo e teve uma espécie de boom de aquecimento. E parece que sem muita razão lógica,
os preços saltaram, triplicaram, quadruplicaram. Então eu vou pegar duas dessas linhas para tentar entender o que acontece com o mercado imobiliário. A questão dos juros e a especulação imobiliária. Sidney, completa aí alguma coisa com esse sistema? Olha, Boturão, eu tenho que ficar sujeito à sua agenda principal, mas eu deixo no ar para apimentar o debate, mais para o professor, mas queria ouvir também o César. Chegou recentemente aqui um assunto nesse programa, quando a gente entrevistou o Carlos Ferreira, o delegado do CRES, delegado regional. E chegamos a aceitar isso. Há um apartheid social na cidade em que, dali do Chico de Paula até as Torres, você tem uma visão de cidade para o futuro muito interessante. VLT, túnel submerso, passagem da Zona Oeste para a Zona Leste, enfim, muito interessante. Mas, quando a gente vai para Chico de Paula, lá para o fim do Bom Retiro, Vila Zilda, Vila Telma, as palafitas, não se vê nenhum projeto, inclusive aquele Santos Novos Tempos que diz que acabar com enchente e todo esse problema. O senhor, mais para o senhor, professor, que está no Legislativo, qual é o seu olhar sobre esse panorama que se instala de novo na cidade? E do César, eu queria ver, César, dá para praticar aqui o Minha Casa Minha Vida para moradias mais populares? Eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque é interessante, né? E a gente tem um VT do Repórter Cidadão, é isso, Cione? É isso mesmo. Fica à vontade aí. E na volta, então, a gente comenta todos esses temas que foram selecionados aqui. Ione, pois não? O repórter cidadão Cristiano Silva esteve no Mendes Convention Center na 20ª Feira de Gestão de Ativos e Manutenção. Entrevistou o diretor do evento, Milton Zen. Vamos ver. Bem, Boturão, estamos aqui em Santos, na Avenida Francisco Glicério, no Mendes Convention Center, o maior e mais moderno centro de convenções do litoral. Agora, no 29º Congresso da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. Estamos aqui com o diretor Milton Zen, que vai poder falar um pouquinho dessa maravilha de congresso. Seu Milton, qual o principal objetivo do congresso e por que aqui na cidade de Santos? O mote principal que nós tivemos para trazer esse enorme congresso para a cidade de Santos foi a proximidade de uma série de incrementos na região do litoral devido ao pré-sal. Esse foi o motivo principal que nos trouxe para cá, para disseminar a cultura das atividades de manutenção e gestão de ativos diante de tantos desafios que a região terá nos próximos anos. E quais as principais contribuições que a feira e que o Congresso traz para o cidadão brasileiro? Bom, em primeiro lugar, vamos comentar o cidadão brasileiro no âmbito profissional e também no âmbito humano. Todos os materiais técnicos que foram aqui apresentados levaram em consideração esses dois aspectos, tanto a questão do desenvolvimento do profissional como também do desenvolvimento humano e trazer também várias tecnologias nos dois aspectos, como eu já comentei. E a feira tem a finalidade de, através, como vocês estão podendo ver, diante da movimentação, que a intenção é trazer tecnologia diferenciada para a região. Dentro dos principais participantes, existem muitos, digamos assim, prestadores de serviços e fornecedores de máquinas e equipamentos que têm justamente a intenção de trazer a tecnologia para a região e que os profissionais da região possam absorvê-la de maneira apropriada. A Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativo, no Brasil, já existe há quanto tempo? Ela já existe desde 1984, é o ano da fundação dela. Estamos completando esse ano 30 anos de existência. E no mundo? No mundo é uma das maiores. É de uma das maiores congregações que reúne um conjunto bastante grande de profissionais na área de manutenção e gestão de ativos. E na América do Sul e América Central, com certeza, é a maior associação destinada a esse motivo. E o próximo congresso já tem data? Não estamos com a data fechada. Auscultamos hoje todos os nossos expositores, estamos discutindo também com todos os diretores das nossas regionais, que são várias em todo o Brasil. Eu respondo apenas pela regional de Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas com certeza, é quase 100% de certeza que será no estado de São Paulo. Não sabemos ainda se será na cidade de São Paulo ou no interior de São Paulo. Pode ser que mude, mas por enquanto a tendência é de voltar a ser no estado de São Paulo. Boturão, é isso aí. Agora, quem contribui com qualidade de vida, segurança
e cuida do meio ambiente é a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, aqui do Center Convention de Santos para o painel regional. É com você, Boturão. Obrigado ao Cristiano, repórter cidadão, atento aos assuntos importantes e ao que acontece na cidade e na região. Traz essa matéria bastante interessante para se unir àquilo que o nosso Sidney Costa levantou para o debate aqui, envolvendo especialmente o César e o vereador Igor, né? Essa questão, essa feira de manutenção de gestão de ativos, né, ligada diretamente à questão do pré-sal, nos faz, me parece, né, Sidney, ter uma impressão de que agora a coisa vai se soltar, os não é? convidados. Molda perfeitamente, porque vê-se a preocupação com logística, a cidade cresce, a pujança está aí a olhos vistos, mas a cidade tem que ser vista como um todo. E amolda perfeitamente nessa dúvida que eu coloquei, esse desafio que eu coloquei para vocês. Muito bem. César, pois não? Está fácil para você. O que eu entendo é o seguinte, até voltando um pouquinho na posição do professor Igor aqui, quando ele deu o exemplo do apartamento dele, que ele comprou tal, pagou tanto, hoje está tanto. A mesma coisa se aplica ao tomate. O tomate, lá atrás em 2005, 2006, era 80 centavos o quilo. O tomate chegou a R$8. Proporcionalmente, ele subiu 1000%. O que prova que não é uma questão pontual, é uma questão, sim, de governo central, de política econômica. Agora, o que se vê é um balaio de gato doido, aonde você tem, olhando para uma questão, para o momento você toma uma atitude, e é para o momento. E depois você vai correr atrás para arrumar o reflexo daquela atitude que você tomou para o momento. Nós não tomamos atitudes pensando no longo prazo. Até porque me parece que os governantes nossos, que nós estamos, eles sabem que eleitos, eles têm um mandato. Depois eles não sabem se continuam. E talvez é isso que está acontecendo no país hoje. Nós estamos sendo governados por pessoas que estão tomando a condição. Olha, a prova maior, Sidney, eu já vi, eu sou um assíduo telespectador do programa, é uma seara que não é minha, mas a gente tem uma certa noção das coisas. Eu já vi várias vezes aqui vocês colocarem que existe um muro que divide a cidade. Esse muro é Porto de Santos. O ônus do Porto fica para a cidade. O bônus do Porto vai para Brasília. Quer dizer, isso é uma prova de que nós estamos tendo que mudar. Alguma coisa não está batendo certo. O Supremo Tribunal deu ganho de causa para a Prefeitura com relação àquela questão da Ponta da Praia, que está intrinsecamente ligada à qualidade de vida e que mexe no mercado imobiliário, que é onde ainda tem uma área nobre para ser explorada, ainda é a Ponta da Praia. E eu não vejo, pelo menos, das autoridades daqui da cidade, indo a Brasília, batendo pé firme, buscando para que a coisa pare com esses micropartículas que estão no ar. Quer dizer, então, nós estamos vivendo uma situação de que está todo mundo olhando para o próprio umbigo. Nós não pensamos mais como país, nós estamos pensando como governo. Só que o governo é para governar um país, uma população inteira de 200 milhões. Eu vou fazer uma pergunta aqui, rapidamente, que é o seguinte: nós tivemos 27 milhões de entrega de declaração de enredo, nós somos 200 milhões. Alguém explica a defasagem de número? Vamos para o break, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do painel regional. É rápido. De volta, este é o terceiro último bloco desta edição do painel regional. Com muito prazer conversando aqui com o César Antelo, consultor imobiliário, com o vereador Igor, do PSB aqui de Santos. Aqui ao meu lado direito o nosso Sidney Costa, né, sempre nosso comentarista, e o programa contando também sempre com a participação importante da jornalista Ione Furukawa, aqui pelas redes sociais, com perguntas e questionamentos importantes aos nossos convidados, né? Bom, emendando aquela questão toda que tem a ver com tecnologia para o desenvolvimento, para o crescimento, aí, para as coisas que envolvem o pré-sal e a visão aí da cidade por um todo, né? A gente teve a análise do César antes do final do bloco e agora a avaliação do Igor, que tem, claro, também todo um conteúdo político, não é, vereador?
Sem dúvida, a parte técnica do setor imobiliário eu deixo para o César, que é o expert aqui da bancada. É que a gente acaba entrando em terrenos em função da função legislativa, em função do aspecto legislativo, de você ter que conhecer um pouco para tomar alguma atitude. Então eu acabei entrando em áreas como porto, como mobilidade urbana, como crescimento habitacional e o déficit imenso, porque vários grupos de moradia vão à Câmara pedir, reivindicar, que é um direito que eles têm, e cobrar resultados, porque o Brasil é o país do projeto e da maquete. É lindo, eu acho que é o tipo do mercado que nunca vai faltar emprego, é o cara que faz desenho e maquete. Olha, o projeto Santos Novos Tempos é maravilhoso, só que ele anda a passos de tartaruga. Espero que o prefeito atual, que acena, né, com boa intenção, acelere o processo aí de construção dessas moradias, para justamente diminuir essa pressão sobre esse lado da cidade, que você escoe um pouco para aquela região, para a região da Zona Noroeste, que é uma região carente de infraestrutura, carente de serviços, carente de visão, que o poder público olha para ela, mas age de uma maneira muito morosa. Então eu acredito que o prefeito, que acena, pelo menos isso ele já faz há um bom tempo, com projetos que ele acelere de fato, porque quem vive mal, quem mora na rua tem pressa, né? Tem esse aspecto. Outro aspecto que eu acho importante falar, que muito dessa especulação deve-se à euforia criada pelo pré-sal. E com essa matéria do seu jovem repórter aí, finalmente parece que algo está aparecendo, porque sempre foi virtual, sempre foi teórica essa questão do pré-sal. Nunca vi nada acontecer de concreto. Agora, com essa feira, significa que investidores de fato, empresários de fato, começam a pôr os pés na região. E isso é um atrativo para emprego, né? Agora, a questão imobiliária pode voltar a aquecer e, com isso, aumentar os preços. Perfeito. Parece que estamos soltando aí de leve as amarras do pré-sal. Ione, mais alguma pergunta aí para o pessoal da mesa? Não? Mais uma perguntinha aqui da nossa produção. Porto de Santos, como a gente citou no bloco anterior, é o maior porto da América Latina. E ele influencia diretamente nesse boom imobiliário? Acho que o senhor César pode esclarecer isso direitinho para a gente. Não, eu na minha humilde visão, eu não vejo que incida diretamente no boom imobiliário. Até porque as pessoas que buscam aqui em Santos o mercado imobiliário, elas buscam pelos atrativos da natureza. Santos é uma cidade belíssima, uma das mais bonitas desse país, quiçá do mundo. A qualidade de vida. Santos é uma cidade plana. Santos é uma cidade que dá condições do cidadão andar de bicicleta tranquilamente, andar a pé tranquilamente. E hoje o que nós temos são indicadores que não são meus, basta consultar o site do IBGE, por exemplo, e sem a margem de erro, né? Opa! Você consulta lá, você vai ver que Santos, Santos tem hoje cerca de 33% da população de aposentados. Lá em 80, era 11%. Então, Santos, a população está envelhecendo. E por que está acontecendo? Que aí o professor Igor me falou, graças a Deus está começando a sair o problema do pré-sal. Está envelhecendo porque o jovem está indo embora, não tem geração de emprego. O jovem, para se manter, ele tem que sair dessa cidade, lamentavelmente. Quem está ficando são os avós, são os pais, ou aquela pessoa, o casal de aposentados que já criou a família, tem uma certa condição de estabilidade de renda e vem morar em Santos, que também provoca uma procura pelo mercado imobiliário. Mas, propriamente dito, o Porto, eu não creio, não. Muito bem. Bom, a gente está vivendo aí, não é, um segundo turno das eleições presidenciais. Temos aqui um representante do PSB, um partido que fechou com o candidato Aécio Neves, né, Sidney, do PSTB. Parece que o anúncio oficial vem já agora. foi, né? Já foi o anúncio oficial do PSB. O anúncio dela é que espera já foi. Já foi o anúncio oficial, já temos aí o cenário armado, né? E pronto, e a disputa está aí, já está colocada aí para do dia 26, né, o eleitor
decidir. Nós tivemos no primeiro turno, visivelmente, uma preferência aqui na cidade de Santos, especialmente na cidade de Santos, porque nós temos o Igor aqui, que é um vereador de Santos, né? Não vai responder pela região. Na região houve um certo equilíbrio ainda, né? Um maior equilíbrio. Mas na cidade de Santos ficou nítido, né, a opção por não reeleger, pela não reeleição da candidata Dilma Rousseff do PT. Será que a cidade vai manter essa linha? Né? Por que isso aconteceu? Qual é a avaliação sua, vereador? Você tem alguns indicadores, né, dessa predileção pelo PSDB. A própria eleição do Paulo Alexandre... E a Marina foi muito bem votada também, né? Sim, foi o Eduardo Campos e a Marina estava se tornando um casal 20 aí. Mas a fatalidade acabou impedindo que a gente verificasse ou não a ascensão, se haveria ou não a consolidação dos dois. Mas o que eu imagino é que a opção pelo PSDB ele tem várias explicações. Né? Um indicador foi a eleição do atual prefeito. Agora, Santos ela tem um perfil, e não era para ter, mas tem um perfil conservador. Eu não sei se é essa mudança na pirâmide etária, eu não sei se é um pouco de não aceitar aquelas teses antigas dos anos 60, 70, teses mais para a esquerda ou para a extrema esquerda. Eu não sei se houve uma espécie aí de descrença da população. A cidade de Santos está ligada ao governo do estado de uma maneira muito próxima. O prefeito até brinca que vai alugar um apartamento para o governador, de tanto que ele vem para a região. Então, esses laços estreitados com o PSDB, um volume de investimentos anunciados, também de alguma maneira mexe com a opção política das pessoas aqui na cidade. Então, a gente tem que levar em conta vários aspectos. O espírito tanto mais envelhecido e conservador da cidade, uma aderência aos programas do PSDB, os escândalos envolvendo o PT. A gente não pode, né, deixar de certa maneira, bem ou mal arranhou a imagem, embora eles digam que nada gruda neles, mas gruda sim. Né? Essa foi uma forma, a queda dela nas pesquisas, de alguma maneira. Os ataques absurdos que ela fazia à Marina, né, um tanto quanto covardes e caluniosos até. Então eu creio que Santos tenha tido esse perfil para o lado tucano, para o lado Aécio, por esse conjunto de variáveis ou de forças que eu enxergo. César faz a avaliação também nessa linha ou acrescenta o quê? Não, eu faço nessa linha e acrescento o seguinte, pelos últimos resultados, me parece que foi esmagadora a derrota do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Não foi só em Santos. Não, sem dúvida. Agora, o que acontece? O estado de São Paulo, eu tenho uma tese mais simplista, não simplória, mas simplista. O estado de São Paulo é onde está a população mais culta do Brasil, o Sudeste, o Sul, teoricamente dito, né? É onde tem melhores condições de acesso a informações e tudo mais. Então, eu acho que esse é o grande mote. As pessoas de bem e do bem estão cansadas da corrupção, dos escândalos, não sei de nada, não estava presente, não vi, não sei o quê, mas aconteceu. Então, eu acho que o grande mote dessa eleição foi justamente a cultura, a questão cultural. As pessoas que começaram a interpretar o que estavam acontecendo, e não obstante, há um ano atrás, aquelas manifestações não foram pelos 20 centavos propriamente dito. Os 20 centavos foram a gota d'água. E a classe média foi para a rua. Aí, algum marqueteiro iluminado colocou esses blockbusters aí, essas coisas todas na rua, para afastar as pessoas de bem, porque os de bem não querem o confronto. Você acha que foi uma coisa pré-concebida, essa história dos black blocs invadirem, aí participarem? Pré-concebida, causarem tumultos, tenho a minha absoluta certeza. Forçarem a PM. Então, a minha absoluta certeza. Absoluta certeza. Eu não afirmaria assim com tanta veemência. Eu acho que foi um movimento de massa
E todo movimento de massa que não tem uma liderança, nenhum programa específico, ele vai agregando grupos. Isso é real. Né? E numa dessas, eles pegam carona. Muito desses grupos... Mas teve gente que se aproveitou. Eu não estou dizendo que você está errado, eu estou certo, não é isso? Não, é que eu estou querendo entender de uma maneira mais menos maniqueísta, menos maquiavélica, como se fosse um processo de movimento de rua, onde os oportunistas aproveitaram para, digamos assim, levar um componente agressivo. Porque existe uma espécie de tese dentro de movimento de rua, se não tiver violência, se não tiver quebradeira, se não tiver agressão, não chama atenção. Não há uma contrapartida do poder público. Se você for muito ordeiro, civilizado, passa e ninguém comenta. É como greve de professor, né? O greve de professor não dá prejuízo para o Estado deixa o professor... mais ou menos. Não é uma categoria que eles vejam como prioritária. Né? Aliás, é dos calcanhares de Aquiles do nosso amigo Alckmin, que vai ter que tentar reverter essa tendência de evasão escolar, níveis do IDEB muito baixo, mas isso não é o tema de hoje. Só para finalizar, eu quero crer que os movimentos de massa, esse pessoal adentrou, pegou carona, e não que fosse algo deliberado. Pode ser que no final alguém, digamos, fizesse uma edição de imagens, fizesse algo já deliberado, mas acho que no início foi espontâneo. Sidney Costa, pois não, a cidade e o segundo turno. Tem três ingredientes que nenhum de nós vamos discutir. Primeiro, era um movimento de estudantes, de jovens, que teve um saldo. Realmente, pela primeira vez, não se aumentou a condução, o transporte público, sem discussão da sociedade. Porque até então os aumentos eram enfiados goela abaixo e a gente não tinha essa oportunidade de discutir. Está tudo congelado e a próxima vez que eles forem aumentar, eles vão discutir com a sociedade esse aumento. Vou pensar duas vezes. Primeiro, então, era uma faixa jovem que entrou para ação nas ruas. Segundo aspecto que eu vi, não tinha uma ação politizada, não tinha um fim político. Era uma ação desordenada. Nesse momento, ingressou uma outra facção, que é essa dos baderneiros, que eu acho que inicialmente era também para reforçar o protesto, que tem um grupo que gosta de mostrar violência, tem orgulho demais, né, a juventude? Gosta de mostrar. Nesse momento era, mas aí alguém viu isso e andou bancando esse pessoal. Surgiu depois notícia que grupos, inclusive de partidos políticos, andavam bancando e não pouco não. R$300 por oportunidade para eles saírem na rua e fazer a baderna. Aí, então, a partir do meio para o fim, eu concordo também. Aí, nesse momento, é que eu vejo que nenhuma ação que ela não tenha um fim político, a gente já viu algumas delas, a Lei 9899 de 2004, que acabou com os brindes e camisetas, foi de iniciativa popular, foram para a rua, arrecadavam assinaturas e transformou-se numa lei para impedir isso daí. A Lei 135 de 2010 também foi a da ficha limpa, também foi de iniciativa. Foram para a rua, fizeram protesto e arrecadaram assinatura. Essa não tinha isso e abrigou depois os baderneiros. Muito bem, e com a fala aqui do nosso Sidney, a gente vai fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo muito aqui ao nosso César Antelo pela presença sempre importante, ao vereador Igor do PSB de Santos, ao próprio Sidney, sempre comentarista que participa de uma maneira muito importante com a gente aqui, e a nossa companheira, a nossa Ione Furukawa, pela presença e sempre com informações importantes e com a interação com as redes sociais. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional de segunda a sexta, né? Você sabe, 1h30 da tarde ao vivo, 7h30 da noite a reprise, enquanto perdurar o horário eleitoral neste segundo turno. Domingos, uma edição às 3 da tarde, domingos às 5 da tarde, aos sábados às 3 da tarde. Obrigado, tchau.